I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Posso pegar uma destas? Nos velhos tempos, era desta forma que faziam um acordo. Nós fazíamos um acordo e pegávamos o acordo e o escrevíamos assim. E então matávamos um animal, um sacrifício, dividíamos, punhamos como era lá no tempo de Abraão. E então ficávamos entre este acordo, você e eu, e fazíamos um voto a Deus. Se falhássemos em cumprir este acordo, que fôssemos como aquele sacrifício que morreu em nosso lugar, que esse sangue desse sacrifício responda por nós, que tenhamos a mesma morte se falharmos em cumprir o acordo. Então é tudo esboçado ou escrito em folha de documento assim. Então é rasgado em dois assim. Agora você pega a metade e eu a metade. E agora vejam, você não pode duplicar isso de modo algum, especialmente quando está escrito em pele de carneiro. Vejam, você não poderia duplicá-lo de modo algum. Este teria de se encaixar naquele para ser assim. E então, quando nos encontrávamos, eu levava uma parte, você levava a outra parte. E então, quando nos encontrávamos e este acordo foi feito e nossos votos foram pagos, então o meu pedaço de papel tem de se encaixar direitinho no seu pedaço de papel. Pelo que você é aquele que está comigo no acordo. O que Deus estava mostrando aí que Ele estava fazendo era que o próprio Deus estava descendo para se fazer carne. E Ele ia estar na aliança. E Deus tomou Cristo, o Espírito. Deus Jeová levou Cristo à cruz. E Ele o rasgou em dois. Ele arrancou sua alma e a colocou no alto. E tomou o corpo e o colocou na sepultura. E ressuscitou o corpo na manhã da ressurreição. E mandou de volta o Espírito que estava nele para estar na igreja, que é a mesma confirmação destes últimos dias. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando essa mesma aliança teria de estar nas pessoas. Como você vai recebê-lo por instrução? Como vai recebê-lo a não ser por confirmação de Jesus Cristo vivo e ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos e encontra-se na majestade nas alturas esta noite, com o mesmo Espírito que estava nele, que está na semente real de Abraão nos últimos dias, confirmando e provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém! Faz você sentir-se religioso, não é? Aí está, na aliança exata. Escreverei minha aliança em seus corações. Jesus disse, também fareis as coisas que eu faço. Ao chegarmos aqui a Sodoma em poucos minutos, notem como acontece lá, assim como é a promessa para o último dia e o que ele faria. Ele estava confirmando, mostrando que ele rasgou o corpo de Jesus, tomando o Espírito, levantou o corpo à destra do trono de Deus e enviou a outra parte, a parte que ele arrancou, o Espírito sobre nós, que é chamado Espírito Santo, e a própria vida que estava em Cristo,
está em você. Isso mostra que Ele é seu Redentor. Ele o adotou para Deus. E agora somos filhos e filhas de Deus com o Espírito de Cristo. Amém! As obras que eu faço também fareis. Maior do que isto fareis, porque vou para meu Pai. Amém! O Espírito que estava nele está em você, vida eterna. Ele é o doador da vida eterna. Ele é um redentor para trazer de volta o que caiu na queda, na raça humana, para trazer de volta a Deus. E o Espírito que estava em Cristo está em você. E se o Espírito de um Dillon estivesse em mim, eu teria armas. Se o Espírito de um artista estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se em você está o Espírito de Cristo, você fará as obras de Cristo. Amém. Isso mesmo. A vida que estava nele está em você. Transfira a vida de qualquer coisa para outra. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ele daria abóbora. Exato. Se você pegar a vida de um pessegueiro e a colocar em uma pereira, ela dará pêssego, porque a vida que está na árvore dá a evidência disso. E assim é com a semente real. Através de Isaac veio a semente natural que a rejeitou. Na cruz de Efraim a Manassés foi transferida a bênção da mão direita para a esquerda. Ou a mão esquerda pertencia à esquerda, a mais nova, a mais velha. Por aí, desviou toda a situação da semente natural de Isaac, que rejeitou o Cristo. E a igreja natural hoje, que ainda o rejeita. Mas a semente real de Deus, espiritual, que crê, a semente real de Abraão, que crê em toda a palavra de Deus, há uma confirmação de um Jesus Cristo vivo e ressurreto neles. Amém, amém. Ah, que coisa. Vejam, a mesma coisa que foi, a igreja inteira deve estar ligada. Quando foi tipificado na semente natural, vejam, Isaac e Rebeca eram primos de primeiro grau, parentes de sangue, mesmos pais. Vejam, os pais eram irmãos, tornando-os primos de sangue, a noiva e o noivo. E em Adão e Eva, para começar, era tudo Adão. Deus tirou uma costela do seu lado e fez uma mulher, e tirou o espírito feminino de Adão e o pôs numa mulher. Portanto, quando uma mulher age como homem, há uma perversão aí em algum lugar. E quando um homem quer ser um maricão, há algo errado em algum lugar. Deus fez o homem e o vestiu como homem, e a mulher como mulher. Ele os fez para que sempre fossem assim. Amém. Quando você os vê fazendo diferente, há algo errado. Está pervertido. E tudo se tornou um monte de pervertidos. É isso mesmo. A raça inteira, a geração inteira, tudo está em chaga podre, como a Bíblia disse. Quase não há integridade em parte alguma. Vocês sabem que essa é a verdade. Quase não se consegue achar lá entre eles qualquer... Mas ao sair na rua, é difícil encontrar um homem de verdade. Maricas como nunca. E as mulheres usam calça, cortam o cabelo, usam batom, fumam um cigarro, tentam ser homens. Para que você quer ser homem? Deveria ser uma dama. Vi uma placa que dizia mesas para damas em um bar. Eu disse, nunca tiveram uma freguesa. Uma dama não vai a tal lugar. Não, senhor. Não, uma dama não. Uma mulher pode, mas não uma dama. Ela não entra em lugar assim, mas aí está, vejam. Deus separou, cortou. Vejam, o corpo, a noiva de Cristo, tem de voltar ao princípio. Agora, Eva foi o quê? Ela e Adão eram iguais. Foram chamados Adão. Era um espírito. Quando ele formou o homem, no início, ele o fez à sua própria imagem. E Deus é espírito. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ainda assim não havia homem para lavrar o solo. Então, Deus formou o homem do pó da terra e colocou este espírito duplo nele. E esse foi o primeiro Adão. Então, quando ele separou Eva de Adão, Eva caiu por descrer da palavra. Isso mesmo. Foi aí que a igreja falhou hoje, descrendo da palavra.
Mas neste caso, para a semente real, chamada predestinada para a vida eterna, a semente real de Abraão, eles creem nessa palavra. Não importa o que aconteça, o quanto riam, quem diga isso, aquilo ou aquilo mais. Eles são ordenados para a vida eterna. E ela volta direto. Ela e seu amado, Cristo, são um. A vida, o Espírito que está em Cristo está na igreja. Essa é a aliança eterna deles aqui. Está vendo? Deus tomou o Espírito de Cristo, rasgou-o no sacrifício, no Calvário. E tomou aquele Espírito, levantou o corpo e o colocou à destra do trono de Deus e majestade nas alturas. Isto é, tudo no céu é controlado por ele. E então o Espírito que estava nele voltou. O mesmo Espírito, não outro Espírito. O mesmo Espírito que veio nele para confirmar a aliança com a semente real. E nos últimos dias devemos ver isso, segundo a Escritura. E antes que a noiva de Cristo possa ser levantada, tem de haver um ministério que se encaixe exatamente nisso. Amém! Estou tão feliz em dizer esta noite que sei que essa é a verdade. Amém! Encaixando-se, confirmando a aliança. Ele a confirmou lá, mostrou-lhe o que ia fazer, confirmando a aliança. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que foi lá que ele confirmou a aliança com Abraão. O que ele estava fazendo? Mostrando, numa figura, o que ele ia fazer com estes sacrifícios. E agora está ficando tarde e não terei tempo de separar estes sacrifícios. Talvez eu tenha de fazer isso amanhã à noite, mas, notem, mostrar o que estes sacrifícios significavam. Mas, vejam, ele confirmou, mostrando que nos últimos dias... Agora, qualquer um que já tenha lido história antiga sabe que era assim que faziam um acordo. Eles escreviam, então rasgavam e entregavam, cada um pegava um pedaço. Eles tinham de voltar devido ao sacrifício, fazer seu sacrifício. Foi o que Abraão fez lá em Gerar e assim por diante, onde foi lá, onde ofereciam o altar, ofereciam seu sacrifício e faziam seus acordos e o rasgavam assim. E Deus fez a mesma coisa, mostrando ali que o que ele ia fazer A pergunta era, onde está esta semente que tu me prometeste? Onde? Como vou ser? As pessoas estão rindo de mim, dizendo, Abraão, pai das nações faz 15 anos. Agora você tem 85 anos ou 90. Onde estão todos os seus filhos? Quantos filhos você tem agora, pai das nações? Vejam, caçoando dele, mas ele não cambaleou. Ele ficou firme. Zombaram, dizendo, pai das nações, vejamos agora quantos filhos tem atualmente. Vejam, querendo zombar porque ele estava se apegando às promessas de Deus, crendo que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é mais do que poderoso. Ele pode prover seu próprio sacrifício. Ele é Jeová Jiré. Ele pode prover e abrir caminho para o que prometeu. E ele confirmou-lhe a aliança, mostrando-lhe como ia fazê-lo. Tomando Cristo e tirando a vida dele, e enviou-a nos últimos dias sobre... Agora terminaremos isso na Escritura esta semana para provar isso a vocês, que esta aliança tem de ser confirmada para a semente real de Abraão, que são as pessoas dentre os gentios, não os judeus. Um povo dentre os gentios, por amor do seu nome, tomando-o para o seu nome. A igreja que tem o nome dele voltará a ele porque é quem ela é, sua vida. Ouçam, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, a vida foi dada à igreja. E aquela igreja que saiu e produziu, escreveram um livro de Atos depois daquela igreja, sobre o que ela fez, porque era Cristo nos apóstolos. Agora, Jesus disse em São João 15, eu sou a videira, vós as varas. Agora, a videira não dá fruto, a vara dá fruto. É energizada pela videira. Bem, agora, se aquele galho, o primeiro a sair daquela árvore, produziu um livro de Atos, se ela alguma vez soltar outro galho, será a mesma vida. Alguns meses atrás, eu estava com meu bom amigo John Sherritt, em Phoenix. Eu moro em Tucson, como sabem, e então fui a Phoenix, irmão John Sherritt, muito bom irmão cristão, e ele era muito, muito pobre, e o Senhor o abençoou. E quando fui a Phoenix, anos atrás, ele não tinha filhos e queria filhos, e eles, pobres, trabalhando na rua, arrebentando concreto, cerca de 25, 30 centavos por hora,
E ele foi lá e creu em cada palavra da mensagem. E ele disse, o Senhor ora por mim. Ele tem 5 filhos agora. E que, além disso, ele doa de 3 a 4 milhões de dólares todo ano para a causa de Cristo. E doa mesmo. Estive com ele aqui não faz muito tempo, visitando sua plantação de algodão. Ele comprou um condado inteiro. Tinha 1.500 mexicanos cuidando dele. E 15 anos atrás, ele estourava concreto por 25 centavos a hora. Ele me levou ao seu grande pomar de frutas cítricas, e lá havia a árvore mais engraçada que já vi na vida. Era algum tipo de árvore com todos os tipos de frutos nela. E olhei e tinha laranjas, tinha limões, tinha toranjas, tinha tangerinas, tinha tângelos. Acho que havia uns 9 tipos distintos de frutas, ou 10. E eu disse, que tipo de árvore é essa? Oh, ele disse, é só uma experiênciazinha, irmão Branham. Eu disse, entendo. E eu disse, todas estão vivendo dessa única árvore? Eu disse, para começar, que tipo de árvore é essa? Ele disse, é uma laranjeira. É laranja de umbigo. E eu disse, é? Eu disse, o que aqueles outros galhos estão fazendo ali? E ele disse, foram enxertados nela. Eu disse, sei. Eu disse, entendo. Eu disse, agora, no ano que vem, tudo voltará a ser laranja, não é? Disse, não. Disse, não, o limão dará limão. Ele disse, e a toranja dará toranja, e a tangerina dará tangerina. Eu disse, de uma laranjeira? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, não entendo como pode ser. Disse, todas são frutas cítricas. Eu disse, bem, louvado seja o Senhor. Eu vejo algo. Olhe, irmão, quando aquele Espírito Santo entrou naquela videira e produziu da videira a primeira vara, e escreveram um livro de Atos depois disso, se aquela árvore alguma vez produzir outro galho original, ela produzirá a mesma coisa. Será Jesus Cristo. Agora, temos metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo mais enxertados nela, dando fruto denominacional. Mas, se produzir outra vara, será genuína, cheia de Cristo, a palavra de Deus centrada em Cristo. E lembrem-se, vocês se lembram da mensagem sobre a árvore noiva? Muitos de vocês pegam as fitas. Como o lavrador saiu e ela estava dando o tipo errado de fruto, então ele cortou, continuou podando. Mas Joel disse, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o pulgão deixou, outra comeu. Nós descobrimos que os insetos são os mesmos insetos, só que em um estágio diferente. E o que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o batista comeu. O que o batista deixou, os pentecostais comeram. Ela é toda cortada. Mas Deus disse, restituirei, diz o Senhor, todos os anos. Enviarei outra igreja nos últimos dias. Restituirei esse poder original. Ao cair da tarde, haverá luz. No coração daquela árvore, não importa quantas varas sejam podadas, surgirá a semente real de Abraão. Aleluia! Deus prometeu isso. Deus fará. Ele disse que faria. Restituirei todos os anos que as denominações comeram. Restituirei todos os anos. Eu a podei, mas ainda assim sairá uma videira do coração dela. Ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Um homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Não em um credo ou em uma denominação, mas medita na palavra dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Os galhos não murcharão. Ele produzirá o seu fruto na estação. Deus prometeu isso. Deus soltando, arrancando, cortando, separando-se, repartindo-se. Ele fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aquela coluna de fogo que desceu, que seguiu Israel todo, sabemos que foi o Logos, que foi Cristo. E quando ela desceu, no dia de Pentecostes, o que ela fez? Ela se repartiu, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Deus repartindo-se entre as pessoas. Oh, irmão, você pode ser indivisível com o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta, porque vou para o Pai. Ainda assim, um pouco, e o mundo não me verá mais. Ainda assim, vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós, no tempo do fim, a consumação. Ele
Ele prometeu fazê-lo. A semente de Abraão, ele está aqui agora. Ele está... Estávamos aqui alguns dias atrás, celebrando a ressurreição dele, de que Deus o ressuscitou. Testemunhamos isso, cantamos sobre isso. E ele pode aparecer e fazer algo que ele fez igual a como fez antes da sua ressurreição. Chamaríamos de adivinho, demônio, Beelzebu, o excluiríamos da igreja. Para que fazemos isso? Tem de cumprir a escritura que, na era de Laodiceia, a palavra que era Cristo foi posto do lado de fora, batendo a porta, tentando conseguir cooperação de algum lugar, entrar e se dar a conhecer. Mas virá uma vara disso, com toda certeza. Eu disse ao irmão Sherritt, então, que tipo de galho produzirá no ano que vem? Será uma laranja? Será um limão? Será... Sim, será o original, ele disse. Quando ela própria soltar um galho, será de laranja, como era no princípio. E quando a verdadeira semente viva de Abraão surgir, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viverá entre eles. Cada palavra será pontuada com um amém. Eles creem nela. Não, isto é inspirado e aquilo não é inspirado. Eles creem nela toda, porque é a palavra de Deus. Vocês creem nela esta noite de todo o coração? Eu creio. Eu já preguei aqui agora por bastante tempo. Inclinemos a cabeça só um minuto e terminarei isto amanhã à noite. Prometi que não seguraria vocês até tarde. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eterno, confirmado, resolveu com Abraão. Quando, pela fé, ele o viu, seguiu, não cambaleando na incredulidade. Ele não cambaleou. Agora, e quanto à sua semente real, nós que afirmamos, nós, cristãos, deste dia, que afirmamos participar do mesmo cálice do qual ele bebeu, tendo o mesmo Espírito dele dentro de nós, e vê-lo vindicar sua promessa de estar aqui conosco? A promessa a ser cumprida nunca foi assim em todas as eras. Nunca antes a tivemos. Pesquise a história. Nunca apareceu. E para onde ela deveria ir nos últimos dias? A igreja eleita. Não para a Babilônia, não para Sodoma. Eles tinham um mensageiro lá. Mas o Espírito Santo é o mensageiro para a igreja eleita esta noite. Deus habitando em carne humana, mostrando-se o discernidor, a palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jeová Jiré. Ele já proveu nosso sacrifício e está confirmando sua aliança. Ele está cumprindo sua aliança nos últimos dias com as pessoas. Amigos, poderíamos conversar aqui a noite toda. Coisas que foram ditas, já foi dito o suficiente. Há pessoas aqui que estão doentes, precisam de cura. Por que não creem nisso? Se eu pudesse curá-los, eu o faria. Estejam em oração. Se eu pudesse curá-los, eu o faria. Eu não posso curá-los. Notem, estou dedicando o culto, a primeira noite ou duas aqui, à oração pelos enfermos. E não é... We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys